Fala, meu povo, vamos chegando aí. Dois minutinhos de atraso. Vamos falar muito sobre musculação hoje, sobre cardio, vamos saber qual é o melhor para definição muscular. Vamos saber se existe o melhor para definição muscular. Se sim, qual é? Vamos falar muito sobre isso hoje, então vamos chegando aí. Vamos chegando que hoje é dia de muito conteúdo. Papo com JV, episódio 3. Vamos lá. Seguinte. Musculação ou cardio? Qual o melhor para definição muscular? Vamos falar sobre isso muito, né? Vamos enfatizar aqui se tem algum melhor do que o outro, se os dois juntos são a melhor opção. Então vamos falar muito sobre isso hoje aqui. Como treinar, quanto tempo passar treinando, quanto tempo passar com o mesmo treino. Tudo isso a gente vai falar aqui hoje, tá certo? Então, antes de começar, eu quero pedir para quem ainda não baixou o e-book, a quem ainda não baixou o e-book, o link está na minha bio, tá certo? Aperta lá na bio, coloca o seu e-mail, o seu nome, que seu e-book vai cair na caixa de entrada, tá? Se não cair na caixa de entrada, pode ser que ele tenha caído no spam, aí você dá uma olhada lá, tá certo? Mas é um e-book com 5 passos simples para você emagrecer de maneira saudável e não voltar a engordar. Olha que maravilha. Se você tem o objetivo de emagrecer, definir a musculatura, que tudo isso passa pelo processo de emagrecimento, você precisa desse e-book, precisa saber esses 5 passos para que você não venha mais a perder tempo no processo. Tá bom? Vamos chegando aí. Quem for chegando, ó, vai apertando aqui no aviãozinho e vai mandando para todo mundo que busca definição muscular, que quer melhorar a qualidade dos treinos, mas não sabe como. Nessa live a gente vai falar muito sobre isso, certo? Primeiro recado já dado. Hoje eu tô sem nenhuma colinha aqui. Meu notebook tá no conserto, então vai muito mais no roteiro que eu elaborei na cabeça. Mas vamos lá. É o seguinte, primeira coisa, existe algum melhor para definição muscular? Cardio, musculação, tem algum melhor do que o outro para definição muscular? A resposta é que não, tá? Quando você faz da maneira correta, quando você controla as variantes do treino, né? Quando você faz na dose correta principalmente, elas geram muito resultado em definição muscular. Óbvio que você precisa fazer musculação, porque o que é definição? Definição é você ganhar músculos, ou manter aquela musculatura, diminuindo seu percentual de gordura, deixando sua musculatura mais aparente. Tá? Isso que é definição muscular. Então a melhor estratégia para definição muscular é associar a musculação a um treino de cardio. Por quê? Primeiro ponto, você precisa fazer musculação, por isso que eu falei, ou você ganha músculos ou você mantém aquela massa muscular, tá? E óbvio que a dieta também precisa estar incluso, mas como o assunto aqui é sobre treino, eu vou focar mais no treinamento. Você precisa fazer uma musculação da maneira correta, controlando a quantidade de exercícios, controlando tudo, coisa que muita gente não faz. Quando tá treinando, aí para, olha aí, quantos exercícios eu já fiz?
Ou seja, não tem nenhum controle daquela sessão de treinamento ali. Então, para quem quer hipertrofia, para quem quer definir a musculatura, precisa controlar essa quantidade de exercícios, controlar junto com a intensidade que vai aplicar, precisa controlar junto com a quantidade de vezes que vai treinar aquele grupamento muscular na semana. Tá? Então tudo isso precisa de um controle muito bem feito. Também as técnicas de exercício, tudo isso eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas associar esse treino de musculação ao treino cardio, a ciência tem mostrado que gera muito mais resultado em definição muscular e em emagrecimento. Por quê? Porque tanto você acelera o seu metabolismo, que é ponto positivo para a perda de gordura. Você deixa o seu metabolismo mais acelerado, e aí se a sua dieta está adequada, você perde gordura e define a massa muscular, né? define seus músculos, mas também com uma estratégia de potencializar, né? De potencializar o efeito da dieta, que é o que? Um efeito hipocalórico, né? Quando a gente está buscando secar, vamos dizer assim, né? Definir a musculatura, a gente precisa comer menos do que gasta. E o cardio, ele vai ajudar nesse sentido. Tá bom? Então, para começo de conversa, não tem um melhor do que o outro. Tá? Não tem um melhor do que o outro. Os dois precisam ser feitos. A musculação precisa ser a base do treino. E o cardio precisa complementar esse treino. Quantas vezes na semana, JV? Bem, se você treina 4 vezes na semana, eu diria que você fizesse 4 dias de musculação e 2 dias você associasse a musculação ao cardio. Como fazer isso? Controlando as quantidades de treino, para que seu volume seja bom, seu volume esteja bem equalizado e você não gere o que a gente chama de treinamento concorrente, que é o que? Você fazer os 2 esforços com alto volume e eles acabarem concorrendo e você não conseguir o resultado que quer, porque um vai atrapalhar o outro. Falando assim de modo mais grosseiro, um vai atrapalhar o outro, tá certo? Então, controlar essas 2 variantes do treino é importante por isso que eu bato tanto em quantidade de exercícios, bato tanto em quantidade de séries, porque controlar isso vai ser fundamental para você ter o resultado. Muita gente fala, né, que a diferença do remédio pro veneno está na dosagem. E está mesmo, é justamente nisso. Mas vamos lá. Agora que vocês sabem que cardio junto com musculação é o melhor para definição muscular, que não é um ou outro para definição muscular, é os dois em conjunto, com uma base maior de treinamento de musculação, com um complemento maior de cardio. Fechando essa parte, né, a gente parte para entender os princípios da musculação e entender como aplicar esse treino cardio dentro dessa musculação. Como que a gente pode fazer isso, né? Na musculação eu vejo muito erro, cara, muito erro e muita coisa. A primeira delas eu já falei, que é a quantidade de exercícios, né? Controlar a quantidade de exercícios, quantidade de séries. A maioria das pessoas que treinam não controlam isso, né? Vão pra academia e aí começam, faz um monte de exercício, quando vai lá no final do treino, olha, já fiz esse. Não controla a quantidade de treino que está sendo aplicada. Por isso, ou os resultados são limitados, você poderia ter mais resultado, ou você não tem resultado. Você pode ter resultado treinando assim? Pode ter resultado se a sua alimentação for adequada, se você manter a constância dos treinos, você pode ter resultado assim, mas é um resultado mínimo. Para potencializar mesmo, para você ter muito resultado em pouco tempo, tanto em diminuição de gordura como aumento de massa muscular, você precisa controlar a quantidade de exercícios e a quantidade de séries que você vai fazer, tá bom? Então, é o primeiro ponto. JV, quantas séries utilizar num treino, por grupamento muscular? Quantas séries utilizar por semana por grupamento muscular? Eu costumo, baseado na literatura científica, eu costumo utilizar entre 20 a 30 séries
quando a gente tem um treino com menos carga e mais repetições, 20 a 30 séries por semana, tá? Por grupamento muscular. E quando a gente tem mais carga, menos repetições, eu costumo utilizar entre 10 a 20 séries por semana. Eu uso sempre essa margem aí. Menos carga, muitas repetições, ou seja, o esforço maior, né? Tudo, 20 a 30 séries por semana. Mais carga, 10 a 20 séries. Tá certo? Pega essa dica, coloca no teu treino e aí você divide pelos grupamentos musculares que você vai trabalhar. Se você vai treinar 4 vezes na semana, você divide lá. Vai fazer 20 séries. 10 por exemplo, vai treinar a perna na segunda. 10 na segunda, 10 na quinta. Eu costumo dividir basicamente assim, tá? A sessão de treinamento. Por quê? Porque isso é o que a literatura preconiza como volume de treinamento ideal, né? Óbvio que quando eu vou fazer treinos até a falha, e geralmente é muito difícil atingir a falha com mais repetições, a gente para por dor mesmo, não é por incapacidade de realizar. É muito difícil quem consegue, a não ser quem é muito avançado no treinamento, consegue chegar na falha com treinos com com treino com repetições mais altas. Por quê? Porque arde muito, arde mesmo, e aí a gente para, não por incapacidade de executar mais uma, mas por não suportar mais a dor, né? Aí, enfim, eu utilizo de 20 a 30 séries quando a quantidade de repetições é maior e a carga é menor. Aí eu já expliquei isso para vocês. Quando a carga é menor, a gente precisa de um número de repetições maior e o intervalo de descanso reduzido. Quando a carga é maior, a gente precisa de um intervalo de recuperação maior também e a quantidade de repetições ela é menor, tá certo? Então é isso que eu utilizo nos meus treinos. E cara, quais os melhores exercícios? Quais são os melhores exercícios para se trabalhar quando se quer definição muscular, né? Quando se quer emagrecimento, diminuição de gordura, com manutenção ou aumento de massa magra? Vou falar porque isso é um erro muito comum também. Isso é um erro muito comum. Por quê? Porque, cara, eu vejo gente que quer emagrecer, eu vejo gente que precisa emagrecer, perdendo tempo fazendo tríceps no pulley, perdendo tempo fazendo rosca direta. Por que perder tempo? Porque, cara, você precisa gastar energia com exercícios de maior intensidade. E como é que você gasta energia com exercícios de maior intensidade? Com exercícios multiarticulares, ou seja, que exijam mais de uma articulação, tá? Eu vejo muita gente tá precisando emagrecer, nitidamente precisa emagrecer, mas vai para uma cadeira extensora, vai para uma rosca direta, vai para um tríceps puller, vai para uma elevação frontal de ombro. Cara, não faz. Preconiza exercícios multiarticulares, ou seja, que trabalhem mais de um grupamento muscular. Por quê? Mais intensidade, mais grupamentos musculares trabalhando, entendeu? Maior capacidade de movimento. Então tudo isso. Quais são esses exercícios, JV? Agachamento, leg, levantamento terra, afundo, para partes superiores agora, supinos, todos eles inclinado, reto, declinado, puxadas, tá, em todas as suas variações, remadas, desenvolvimento, tudo isso são exercícios que você precisa priorizar, né? O stiff também eu gosto de utilizar, né, porque é um exercício para a cadeia posterior, né, para membros inferiores, a parte posterior, e é importante a gente utilizar um exercício isolado, mas é o único exercício que eu uso junto ou stiff ou mesa flexora, para quem quer emagrecer. O resto é tudo exercício com mais de uma articulação trabalhando, porque como eu já falei, maior intensidade, consequentemente maior dano metabólico, né, maior cansaço, maior sensação de esforço e mais grupamentos musculares trabalhando, que obviamente ocasiona nisso, né? Por quê? Porque quando a gente está fazendo um supino reto ou uma flexão de braço,
para quem treina em casa, quando a gente está fazendo um supino reto, uma flexão de braço, a gente não trabalha só peito, a gente trabalha peito, a gente trabalha ombro, a gente trabalha tríceps. Tá? Se for a flexão, você trabalha a cadeia abdominal completa, né, para manter aquela postura ali, é como se fosse uma prancha. Então tudo isso, né? A remada, o que é que trabalha? A remada trabalha os músculos das costas, trabalha posteriores de ombro, trabalha bíceps, né? O agachamento trabalha quadríceps, trabalha glúteo, trabalha posterior em menor escala, mas trabalha posterior, trabalha panturrilha, trabalha abdômen por completo aqui, né, para manter aquele movimento. Então são exercícios melhores para o emagrecimento. São exercícios que multiarticulares, ou seja, que levam mais de uma articulação, tá certo? O agachamento, levantamento terra, fundo, legs, supinos, ou seja, empurrar, agachar, puxar, levantar, tudo isso, entendeu? Óbvio, é óbvio que você precisa fazer da maneira adequada. Você não vai chegar no agachamento, se você está treinando na primeira vez, vai colocar 50 kg no agachamento numa barra e vai agachar até o chão. Não vai fazer isso. Você vai ter aquele controle ali, você vai precisar aprender primeiro o movimento, vai precisar melhorar o que eu chamo de técnica de execução, que é o ponto que a gente vai entrar agora. A gente já falou que cardio e musculação precisam estar de maneira conjunta no treinamento, a gente já falou que precisa organizar a quantidade de treinos para isso não gerar interferência, para gerar resultado negativo. Já falamos que os melhores exercícios para definição muscular e emagrecimento são exercícios multiarticulares que trabalham mais de uma articulação. E agora a gente vai entrar nos quatro pontos que eu considero essencial para um treino de musculação. Técnica de execução de movimento. A técnica é muito importante na execução do movimento, tanto para você prevenir lesão, como também para você potencializar aquele exercício e torná-lo mais intenso. Tá? Eu vou explicar como. Segundo, variáveis de intensidade. Né? Variáveis de intensidade que eu vou explicar um pouco mais aqui para vocês, mas as variáveis de intensidade são intervalo de descanso, carga, amplitude de movimento, e cadência, tá? São essas quatro variáveis que eu vou explicar um pouco mais para frente. O terceiro, métodos de treinamento, né? A gente tem vários métodos de treinamento e utilizá-los junto com a técnica adequada e com as variáveis de intensidade promovem muito resultado. E o quarto ponto que eu considero fundamental é a constância, ou seja, a continuidade. Eu vou falar quantas vezes você deve treinar o mesmo grupamento muscular por semana, quanto tempo você precisa passar treinando para você ver resultado. Então eu vou falar tudo isso, tá bom? Então o primeiro ponto, vou tomar uma aguinha aqui, que eu já falei demais. Vou tomar uma água e eu entro nesses 4 pontos essencial. Quatro pontos essenciais, né? 4 pontos essenciais para quem quer resultado. Técnica. Você precisa saber a técnica correta do exercício agachamento. Você precisa saber a técnica correta do exercício da flexão, da leg, de todos eles, tá? Por quê? Porque você sabendo fazer isso, você exige mais dos seus músculos que estão trabalhando lá e você diminui seus índices de lesão. Eu vejo muita gente chegando na minha caixinha do Instagram dizendo: parei de fazer stiff porque minha lombar tá doendo muito. É normal? Não é normal. Parei de fazer agachamento porque minha lombar e minha coluna cervical dói muito. É normal? Não é normal. Tá? Não é normal. Tô com muita dor no joelho, no leg. É normal? Não é normal. Tá? Você precisa saber como vai executar isso daí. Óbvio que tem algumas pessoas que já tem alguma patologia, ou seja, já tem alguma lesão ali. E cara, precisa de alguns detalhes mais finos para que não venha a sentir dor e venha a fazer o exercício da maneira mais correta. Mas o primeiro ponto para você melhorar a técnica de execução é você, por exemplo, imagina lá que você está na flexão de braço.
você não permitir que seu braço estenda totalmente, porque isso relaxa, isso descansa. Então sempre, ó, chegou aqui, ó, semiflexionado, já volta. Semiflexionado, já volta. Não que vá fazer um movimento muito curto, mas isso é mais perto pro final, tá? Quanto mais perto do final, ó, chegou, não estica o braço, já volta. A mesma coisa no agachamento. Agachou, quando vai subir, não dá aquela pausa lá em cima, não. Não para, não trava o joelho, não. Semiflexionado, sempre, em todos os exercícios, porque isso vai manter a tensão no seu músculo, tá certo? E alguns exercícios eu tenho que falar mais na prática com eles, do que de como executar para proteger coluna, proteger joelho e conseguir fazer da maneira adequada, tá certo? Mas um ponto extremamente importante é não trava a articulação na hora que você estiver fazendo o movimento. E mais para frente tem alguns outros vídeos, eu vou explicar em cada um deles como é que você faz isso na prática, tá certo? O segundo ponto que eu coloquei são variáveis de intensidade. Variáveis de intensidade que são intervalo de descanso, que é o tempo que você usa de uma série para outra. Cadência, que é o tempo de execução de uma única repetição. Carga, que é o peso que você utiliza para fazer aquele determinado exercício. E o último, amplitude de movimento, que é o tamanho do movimento que vai ser aplicado. A literatura fala que quanto maior o movimento, melhor para a hipertrofia. Mas isso não quer dizer que você tem que agachar até encostar a bunda no chão, tá? Mas de grosso modo falando, não tem que fazer isso. O que é que você tem que fazer? Você tem que entender até onde você consegue executar o movimento e a partir daí você executar até lá com a máxima segurança, né? Isso já entra também em técnica de movimento. Mas você precisa saber até onde executar com a maior segurança e eficiência naquele exercício, tá certo? Então, pô, chegou na academia, primeiro dia, não vai botar 50 kg no agachamento e agachar até encostar a bunda no chão. É provável que você machuque o joelho, que você machuque a coluna, então vai com calma, tá? Vai com calma, respeitando as etapas. E uma forma de você começar a aumentar o tamanho do seu movimento é fazendo exercícios de mobilidade articular, que a gente chama, né? Que é justamente para aumentar a mobilidade daquela articulação, para você conseguir fazer movimentos maiores, tá certo? Então, ó, primeira coisa, o ideal é fazer o maior movimento possível. O ideal é fazer o maior movimento possível, mas um movimento dentro das suas limitações, das suas capacidades, tá? Não vai chega no exercício, faz o maior movimento sem segurança para se lesionar, não é assim, tá certo? Amplitude de movimento falamos, e carga está muito associada a isso, né? Não adianta você aplicar uma carga extremamente alta e fazer um movimento extremamente curto, vai dar em nada, não vai dar em nada, tá? Não vai dar em nada. Então a carga tem que estar muito ajustada a isso, e eu diria que a carga é o último fator que eu olho dentre essas três variáveis, né? A primeira é o tamanho do movimento. Tá fazendo um movimento completo? Agora vamos na cadência. Como é que tá a cadência? Tá 2/2? Tá ok? Vai fazer um treino com uma ênfase na excêntrica, que é na descida, para priorizar o dano muscular. Então a gente bota uma cadência excêntrica maior. A terceira coisa que eu uso, intervalo de descanso. Quanto tempo que a gente vai usar no intervalo de descanso aqui? Se vai usar menos, usa menos carga. Se vai usar mais, usa mais carga. Tá certo? E consequentemente, se você vai usar menos intervalo de descanso menor, as repetições são maiores e a carga é menor. Tá certo? Sempre o intervalo de descanso vai acompanhar a carga. Se a carga é menor, intervalo de descanso maior e repetições altas. Se a carga é maior, intervalo de descanso maior, repetições baixas. Tá certo? Então, essas são as 4 variáveis de intensidade que a gente tem que olhar no treinamento. E a partir daí, entrar no terceiro ponto que eu falo, que são métodos de treinamento. Métodos de treinamento. Como utilizar, né? Temos vários métodos com várias características, mas tudo segue a mesma lógica, né? Tudo segue a mesma ideia, né? Por exemplo, se você quer um estímulo de carga maior, ou seja, de maior dano muscular, a famosa microlesão, você precisa de uma ênfase excêntrica, carga maior
e você precisa de métodos que priorizem essa maior tensão, né? Então, posso usar alguns exemplos aqui: B7, drop set, hash pause, pico de contração a gente não usa mais em treinos com cargas maiores. Mas enfim, tem vários métodos que eu gosto de utilizar, tá? Vários métodos que eu utilizo aqui e que a gente pode ter muito resultado. Mas os melhores que eu acho é drop, é B7, é hash pause, né? Que são todos, tem uma característica muito boa para se trabalhar, tá certo? E quando você vai fazer com carga, com repetições maiores, você precisa de métodos também que potencialize isso, tá bom? O terceiro ponto é esse: utiliza técnica de execução, aplica intensidade, na junção desses dois, com esses dois bem executados, aplica métodos de treinamento e constância. Constância é o seguinte, é você, quantas vezes você precisa treinar o grupamento muscular por semana? Eu diria que se você pode, no mínimo 2 vezes por semana, controlando essa quantidade de treino, né? Obviamente, se você for treinar uma vez, você vai precisar usar o volume adequado em uma sessão de treinamento. Se você vai usar 2 vezes, você pode dividir esse treino, essa quantidade. Se você vai fazer 3, você divide, mas sempre respeitando aquela margem que eu citei lá no começo. Aquela margem, aquela quantidade de séries e repetições que eu falei lá no começo. Vai fazer 3 vezes, vai fazer uma série com carga menor e muitas repetições. Vamos lá, 30 séries, 10 séries por dia, tá? 10 séries por dia, 10 séries. E sempre dando um intervalo que eu considero essencial, o intervalo entre uma sessão de treinamento e outra. Dando esse intervalo entre uma sessão de treinamento e outra, de que? No mínimo 48 horas, se você vai fazer com carga menor e muita repetição, e no mínimo 72 horas se você vai fazer com carga alta. Porque o treino de carga alta precisa de mais tempo para recuperar. Simples, porque ele gera maior dano muscular. Simples assim, ele gera maior dano muscular, mais microlesões, por isso que ele precisa de um tempo maior para você se recuperar dele, tá certo? Então, faz isso que eu tô falando. Usa a técnica de movimento adequada, aplica intensidade nesse treino com essa técnica, com a técnica de movimento, aplica intensidade, usa métodos para potencializar esse treino e faz ele pelo menos 2 vezes por semana, dando essa margem aí que eu falei, tá certo? Agora nós vamos falar o seguinte, do cardio. Como é que a gente junta tudo isso que eu falei aqui? Como é que a gente junta tudo isso que eu falei da musculação com cardio? Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente usa o cardio dentro dessa sessão de treinamento? É o seguinte, existem 2 tipos de cardio, né, que a gente utiliza, que é o aeróbio contínuo, que é o aeróbio contínuo moderado, aquela caminhada moderada, né, que a gente faz, uma caminhada moderada, uma pedalada moderada. E existe o treinamento intervalado de alta intensidade, que é o HIIT, tá certo? A diferença é basicamente o seguinte, você faz um esforço altíssimo, com sprints, recuperação, para você conseguir fazer um maior tempo com maior intensidade. Ou seja, vai fazer uma corrida. Você vai fazer uma corrida, beleza? Você vai fazer essa corrida numa velocidade em que você aguenta segurar essa velocidade da corrida ali no máximo 3 ou 4 minutos. E aí você intercala isso em 1 minuto ou 2 minutos, que eu vou explicar os tipos de HIIT, tá? Tem tipos de treinamento intervalado de alta intensidade. E você pode intercalar e você conseguir fazer numa sessão, você fazer 10 minutos, por exemplo, 10 minutos dentro daquela intensidade, tá certo? Então é bom por isso, porque quanto maior a intensidade, melhor para queima de gordura,
porque a gente utiliza outros substratos energéticos que não a gordura, e no pós-treino nosso organismo vai recuperar gastando gordura, tá bom? Mas esse tipo de treino não tem diferença em termos de emagrecimento e resultado final, e definição muscular também, do cardio contínuo moderado, né? Que é aquele aeróbio longo, com mais de 30, 40 minutos, né? Que a gente faz uma caminhada moderada, não baixa intensidade, moderada intensidade, tá certo? Então assim, tem esses dois tipos, né? Agora nós vamos falar os tipos de treinamento intervalado de alta intensidade que pode ser executado. São 4 também, né? É o HIIT longo, ou seja, sprints acima de 2 minutos e recuperação acima de 2 também, né? São tipos de sprints maiores, né? 2 minutos para 2 de intervalo, 3 para 3, 4 para 4, então são velocidades, são tempos maiores e descansos também compatíveis com aquilo ali. Tem o HIIT curto, que é 1 para 1, é uma corrida de 1 minuto, para uma pausa de 1 minuto, seja andando ou seja parado, né? 30 para 30, 15 por 15, a gente utiliza muito isso daí, vai jogando com a quantidade do treinamento, tá certo? Que vai ser aplicado e com o nível de intensidade também. E existem os outros dois que a gente chama de all out, né? All out é no máximo que a gente considera que basicamente no máximo 30 segundos você consegue ou correr em altíssima intensidade no seu máximo, ou pedalar em altíssima intensidade no seu máximo, até 30, 20 segundos no máximo. E esses tipos de sprints tem recuperações maiores, né? Por exemplo, você faz 20 segundos para recuperar 3 minutos recuperando para fazer de novo. Então são esses tipos aí. E como é que a gente utiliza isso dentro da musculação? Controlando o volume. Vai fazer treinos com séries com repetições maiores? Não faz 30 séries, faz 20 e faz 5 séries de sprint, ou faz mais 20 minutos de caminhada moderada, né? E outro detalhe importante, ou faz assim, controlando essa quantidade, ou você faz nas quantidades adequadas para os dois, só que com intervalo de 8 horas no mínimo entre um treino e outro. Tá? Isso vai fazer com que seu corpo não gere interferência entre um treino e outro e você tenha os resultados que você espera. Tá certo? Então o cardio sempre vem como um complemento à série de musculação. Tá certo? Quando o objetivo é emagrecimento, definição muscular. Tá certo? Então saber qual tipo de aeróbio aplicar, qual treinamento intervalado em alta intensidade vai usar, tudo isso depende de variáveis muito minuciosas sobre tempo de treino, sobre tudo isso, um monte de outras coisas, tá? Então, se você quer definir a musculatura, faz a musculação no modo que eu falei, com a técnica de exercício adequada, aplicando intensidade com as 4 variáveis que eu falei, aplicando métodos de treinamento e na constância que eu falei, ou seja, no tempo de intervalo entre uma sessão de treino e outra, respeitando sempre, considerando sempre que seu músculo ele não cresce e você não perde gordura durante o treinamento, tá? É no repouso, é no descanso, é na recuperação que seu corpo vai aumentar, vai ter os fatores de hipertrofia para aumentar os músculos e reduzir gordura. Não, pode acontecer de maneira junta? Pode, se sua dieta estiver muito bem feita. Mas não é o comum, não é o típico de acontecer. Tá certo? Ou você perde gordura, muita gordura, mantendo a massa muscular e ganhando talvez um pouco de massa muscular ali. Ou você ganha muita massa muscular, mas ganha um pouquinho de gordura, tá? Os dois, assim, de maneira muito proporcional, né? Muito grande a diferença. É um pouco mais complicado de acontecer, mas pode acontecer também, tá certo? Então, é isso. Qual é o melhor? Musculação ou cardio? Os dois de maneira conjunta. Musculação com uma base muito bem feita do treino de musculação e um cardio bem feito, tá certo? A live termina aqui. Quem tiver dúvidas pode mandar aqui na caixinha de perguntas. Eu tô vendo que tem uma aqui já.
Quem tiver dúvida pode mandar aí, tá certo? Quem tiver dúvida pode mandar. Sim, lembrei uma parada aqui, AEJ, aeróbio em jejum. Muita gente diz que aeróbio em jejum diminui mais gordura e promove mais emagrecimentos e diminuição de gordura do que treinar alimentado. Papo furado. Tem vários trabalhos científicos aí com muita gente, um teste muito grande que provou que isso não tem nada a ver. Tá? Você gosta de treinar em jejum? Treina. Não sente perda de desempenho? Treina. Mas eu não gosto, eu só gosto de treinar alimentado. Mas não espere mais resultados porque você está fazendo um aeróbio mais cedo em jejum. Tá? Isso não te promove mais resultados em termos de emagrecimento. É isso. 36 minutos de live. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha com seus amigos essa live. Vai ficar salvo no meu IGTV e no meu canal do YouTube. Se você ainda não é no meu canal no YouTube, entra lá no grupo do Telegram. Entra no meu grupo do Telegram, que lá eu mando os vídeos que eu posto no YouTube. Tá certo? Um beijo grande, até a próxima. Sim, amanhã tem uma live às 9h33. Às 9h33 da noite. Eu vou fazer uma live sobre afundo e suas variações. Eu vou mostrar como executar o afundo, como melhorar a técnica de execução, tudo isso que eu falo, técnica de execução, variáveis de intensidade. Vou mostrar métodos que você pode usar no afundo. Vou mostrar a quantidade de tempo que você faça de um treino e outro para um grupamento muscular. Então tudo isso amanhã às 9h33 da noite. Vou falar muito sobre afundo, na prática mesmo, fazendo o exercício para vocês verem eu fazendo mesmo, para vocês aprenderem a executar. Tá bom? Tamo junto, até a próxima, é nóis!